aqui, Senhor, que vier até a tua casa, Senhor, ouvir a tua palavra, aprender de ti, Jesus. Senhor, ensina elas, ó Deus. Fala com elas, Senhor. Toca o coração delas, que elas possam entender o que é Jesus Cristo na vida delas e na vida das suas famílias, Senhor. Abençoa as suas famílias, seus pais, seus avós, Senhor, que elas possam ser instrumentos, Senhor, para mudar a vida de suas famílias. Senhor, que tu abençoa, Senhor, encha ela de poder, de tua graça, Senhor, e de tua alegria. E transmita, Senhor, aquilo que tu queres para essas crianças. Senhor, enche ela de bênçãos, Senhor, e conforte o coração dela, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode ir lá, Deus abençoe. Vai lá. E nós, aqui, irmãos, nós estamos na lição lá, na lição fala sobre... A lição nossa, irmãos, fala de várias orações. Então pega exemplo de vários ícones da Bíblia para falar de orações. Porque Jesus, os seus discípulos chegam um certo momento e pedem para Jesus, falar assim: Jesus, ensina-nos a orar. E essa frase é muito importante, que fala: Jesus, ensina-nos a orar. Eles veem Jesus orando, como que Jesus se retira para orar, como que Jesus fala com Deus ali, e eles pedem: Jesus, ensina-nos a orar. E esta lição está neste trilho, ensinando nós a orarmos. Como que nós oramos? Como que nós devemos orar? Tem muitas orações, muitos ensinam orações poderosas, orações assim, orações assadas. Mas qual que é a oração que Deus ouve? Uma simples oração como a sua, lá no hospital, Jesus Cristo se mostra presente e vai falar com você. Talvez não precisa de nenhuma pessoa em especial orando por você, mas simplesmente você orando, Deus fala com você. Jesus ensinou isso para nós. Falou que você, quando você orar, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, você e Deus sozinho, e você vai falar com Jesus. Amém. Você vai falar com Deus. E Ele vai se revelar para você. Amém. Então, a revista vai falar sobre várias pessoas, como nós falamos sobre Abraão, como nós falamos sobre Moisés, e agora ela vai falar sobre Abacuque. Vamos ler Abacuque? Abacuque é um livro curto. Tem 4 capítulos aí. E agora, hoje eu vou só dar uma explanada sobre o que foi Abacuque. Vamos ler Abacuque. Cada um lê um capítulo aí, consegue? Cada um lê um capítulo? Vamos ler o livro inteiro. Abacuque, difícil achar aí. Esses livros aqui, os chamados profetas menores, você percebe que são pregações poucas sobre ele, o pessoal não vai muito neles. Tem que entender muito a situação que se passava na região, o que Deus falou ali, por que Deus falou isso para ele, naquele determinado, o que ele estava passando, o que aconteceu ali, que Deus falou isso para ele. Né? Então, vamos lá, Abacuque capítulo 1. Quem pode ler o capítulo 1 aí?
próximo. Vamos, irmãos, senão... Porque ele faz ver a injustiça e conquistar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Orem nas nações e comprem penas. Fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo que não creria. E se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria injustiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos mais ferozes, que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm galopam, vem voando como ave de rapina, que mergulham para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como vento no deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa, o que tem por Deus a sua própria força. Próximo. Não escuteis de eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo. Nós não morreremos. O Senhor, para o juízo, o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, com elas se procede traiçoeiramente. Porque de calas, como o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Fizeste os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. O inimigo a todos levanta com ilusão, apanha-os com o arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica a sua rede e queima incenso a sua varredura, porque com elas se enriqueceu a sua porção, e é copiosa a sua comida. Deve ele continuar a esvaziar a sua rede e a destruir sem piedade os povos. Capítulo 2.
coração está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo diante dele. Fique em silêncio toda a terra. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras o descoberto o teu arco e farta essa tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e te contorcem, passam torrentes de água, e as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Trapaças a cabeça do guerreiro do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avanças para destruir. Regozijem-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha como o teu cavalo pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da tua angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus. Abençoa, Senhor, este momento, Senhor, esta lição, Senhor, que vai ser falada, Senhor, de Abacuque, que fale conosco através desta vida, Senhor, desta mensagem, Senhor, que proteja os nossos corações e a nossa mente, no nome de Jesus. É rápido, irmãos, não temos muito tempo aqui, mas eu só vou dar uma introdução do que é essa passagem de Abacuque, essa mensagem que Abacuque fala para nós e que nós temos como lição para os nossos dias de hoje, e depois nós entramos exatamente na lição aqui. Abacuque, irmão, ele está ministrando aqui nos últimos dias, nos últimos suspiros da nação de Judá. A nação está sendo destruída,
E a oração dele para Jesus, para Deus, a oração dele para Deus é falar: Senhor, o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo toda essa destruição que eu estou vendo nos meus olhos? Ele está vivendo num momento de guerra. Ele viu a guerra passar ali, naquela situação, e vê a destruição. Você vê que ele vai falar: ué, Senhor, mas os peixes têm culpa, o mar tem culpa, a natureza tem culpa, porque aquele exército, quando entra, vem destruindo tudo. Tudo. E ele vê a nação sofrendo tudo isso. Judá está sofrendo. E ele, apesar de chamar repentinamente ao arrependimento, a nação, ela teima e não sair dos seus maus caminhos. E Deus está trazendo juízo sobre essa nação de Judá, porque a nação, ela não se arrepende, apesar de eles verem todas as pedras podem falar, porque as nações estão dando glória a um Deus que não fala, a um Deus de pedra, a um Deus de madeira. Estão tirando a glória de Deus para dar a um outro Deus. E Deus está triste com isso. E Deus vai trazer juízo para essa nação. E Deus está trazendo, neste momento de Abacuque, está trazendo o juízo sobre essa nação. E Abacuque, ele vai receber uma resposta de Deus, né? Então, Abacuque, conhecendo a dureza do coração de seus compatriotas, irmãos, pergunta a Deus por quanto tempo essa nação irá perdurar, enquanto essa situação irá passar. Quanto tempo isso ainda vai perdurar na nossa vida? É isso que Abacuque, ele pergunta a Deus, e Deus responde, e Deus vai responder aqui para eles. Você vê com um capítulo, ele pergunta, ele ora ao Senhor, por que essa situação? Por que essa situação ainda continua? Por que não modifica essa situação? Se Deus tem promessas para eles, se Deus falou há muito tempo com eles, e por que ainda essa situação de tristeza, essa situação de desânimo, toda essa situação ainda acontece com eles, toda essa situação de desgraça na vida deles, ainda está passando. E essa pergunta que ele está falando, por que isso ainda está acontecendo com eles? E Deus vai responder. E Deus vai responder para eles: olha só, você vai ver o que vai acontecer. E vai acontecer nos seus dias. Vocês vão ver o que vai acontecer. E eu vou julgar esse povo que está maltratando vocês. Eu vou julgar essa nação que está esmagando vocês. Eu vou levantar uma outra nação e vai destruir esse outro império. Ou seja, Deus está falando: estou levantando um império para destruir outro império. Eles destruir este outro povo, que são os assírios. Então vocês veem toda essa situação acontecendo aqui. Então, essa declaração de Deus coloca o profeta Abacuque de joelhos. Ele não entende quais são os planos de Deus. Ele reconhece que o justo de qualquer nação, ele viverá pela fé e não pela visão. Então Abacuque conclui que, louvando a sabedoria de Deus, muito embora ele nem sempre compreende os caminhos de Deus,
No final, vocês veem que ele vai falar lá que ainda que a figueira ela não produza fruto, ainda que a vaca ela não dê leite, não dê a carne. Ele está falando, olha, ainda eu não sei os planos de Deus. O que Deus está fazendo? Eu não entendo o que Deus está fazendo. Para que levanta um império para destruir outro império? E nós vamos sofrer pelo esse outro império. Eu estou pedindo para esse aqui e o Senhor me dá uma resposta. Que outro império babilônico, e nós vamos ser julgados por outro império babilônico. E o Senhor vai levantando império e destruindo outros impérios. E ele mostra nos primeiros versículos aqui, que tudo está destruído, a cidade destruída. Os juízes que era para julgar, não julgam corretamente. Os políticos que deveriam dirigir a nação, não prestam nenhum. É um derrubando o outro, um destruindo o outro. E vem um. Estou falando tudo o que está acontecendo lá, não estou falando o que está acontecendo no Brasil, não. Hein? Estou falando o que acontece lá. Lê Primeira Reis, Segunda Reis, lê Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, um rei derrubando o outro, um fica 3 meses. O que acontece? Aqui, nessa situação aqui, o rei do Egito pega o rei Joaquim, leva preso, pega um rei, fura os olhos dele e leva preso. O Egito aqui coloca um outro rei no lugar. Esse rei não fica 3 meses, suscita um outro rei, derruba aquele rei. A Babilônia vem e domina sobre eles. E quando a Babilônia domina sobre eles, quebra o império egípcio, quebra o império assírio, e agora ela toma conta, a Babilônia. Para você ver a situação como é boa lá. E a Babilônia coloca um rei dela lá. Não que o povo queira, mas ela coloca um rei dela, um governador para ela lá. E vai e leva tudo, leva 10.000 pessoas presas para a Babilônia. Nesse cenário, o rei se levanta contra. A Babilônia leva o pessoal, leva as riquezas para a Babilônia, toda a riqueza ela leva, todo o julgamento. Está escrito em Abacuque, que Deus vai julgar tudo isso, naquele momento. Que eles levam a riqueza, eles acumulam a riqueza em cima da desgraça dos outros. E nessa situação que eles levam, o rei acha que não vou dar mais impostos para a Babilônia, vou levantar contra. Vem a Babilônia com tudo e fala, olha, era simplesmente, se vocês me dessem impostos, vocês iam ficar tranquilos aí. Não, agora vai ser tudo destruído, e outra matança na cidade, outra destruição. Vem, destrói o templo, destrói tudo, destrói os muros, a cidade pega fogo, destrói tudo. E Abacuque vê tudo isso, e ele não compreende, fala assim, como os planos de Deus são? Como que o Senhor levanta uma nação? Nós estávamos escravos de uma nação, estávamos submissos a uma nação, agora orei para que Deus me livrasse dessa nação, agora estamos debaixo de outra nação, de outro império. Como pode ser isso? Como que é o plano de Deus sobre isso? E por isso que ele vai fazendo, ele vai orando ao Senhor. Esse entendimento ele não tem, então ele luta com sua fé, quando ele vê homens ou políticos flagrantemente violando a lei do país e a lei de Deus. Ele vê toda essa corrupção, além do sofrimento que nós temos das outras nações, além do sofrimento de outros impérios, ainda nós temos que conviver com juízes corruptos, ainda nós temos que conviver com políticos corruptos, que só veem
o seu próprio crescimento e não está nem aí para a população. Essa é a indignação de Abacuque, o que ele vê nisso daí. E ele teme a intervenção divina em todos os seus níveis. Ele quer saber por que Deus permite que a iniquidade cresça sem uma punição. Então a intenção dele é saber por quê que Deus está vendo tudo isso e está permitindo acontecer. Abacuque, ele começa a ver essas coisas. Por quê? E quando Deus revela a sua intenção de usar a Babilônia como vara de julgamento, Abacuque fica ainda mais perturbado, porque aquela nação é mais corrupta que Judá. Então ele fica perturbado. Você vê a oração dele, é perturbado. E no final ele vai falar assim: poxa vida, eu só tenho que louvar ao Senhor. Mesmo que haja toda a destruição, mesmo que eu não tenha o que comer, mesmo que eu estou vendo tudo isso, eu tenho que louvar ao Senhor. Mesmo que esteja com doença, eu tenho que louvar ao Senhor. Só me resta isso. E nós chegamos em tudo isso, porque a Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos governantes, que toda governante é instituído por Deus. Não pense você, porque é instituído por Deus, porque é do agrado de Deus. É instituído por Deus porque Deus quer fazer uma correção. E talvez essa correção seja dura. E quantas vezes nós oramos? Talvez Abacuque orou, pensou: olha, nós vamos orar ao Senhor, receber uma resposta agradável. E ele recebe uma resposta dura, que é com sofrimento. Que muitas vezes nós, irmãos, queremos uma resposta, mas muitas vezes nós aprendemos só sofrendo. É com o sofrimento que aprende. Enquanto a coisa está boa, a pessoa está curtindo, está fazendo tudo que der e vier na cabeça dele, mas Deus tem que enviar uma correção para que você entre no caminho correto, que você reconheça Ele como Deus, que Ele é o único Deus, que não há outro Deus além dEle. Enquanto tudo está bem, sua casa está bem, recebe os amigos, felicidade e tal, mas na doença tem alguém que vem visitar você? Alguém que você espera que vai visitar? E não tem. Talvez é só você e Deus, igual lá no seu quarto, lá no quarto de hospital, que você vai ver, é só eu e Deus, não tem mais ninguém aqui. É assim, muitas vezes uma correção de Deus para a nossa vida, como Ele nos corrige, como Ele corrige uma nação. É um pior que o outro que entra e vai corrigindo, um vai corrigindo o outro. Por quê? Aquele império, Deus usa para corrigir o povo dele. E depois, se você ler Isaías, Jeremias, você vai ver que maravilha que é. E Deus vai falar assim: olha, eu estou usando a Babilônia para corrigir vocês, mas ai deles. Porque é assim, irmãos, funciona dessa forma. Você tem seu filho, você vai lá e deixa na escola o seu filho, e fala para o professor: olha, cuida dele, tal. Não, pode corrigir ele, pode corrigir, se ele fizer coisa errada, pode corrigir. Agora, se você, como professor, ultrapassa a correção, aí o pai vai lá e fala: opa, não foi assim que eu deixei você para corrigir ele, não foi desta forma não, espera aí, agora já é outro papo, agora você vai se ver comigo. Assim Deus agiu. Deus usa a Babilônia para corrigir os assírios, depois vai usar a Grécia para corrigir a Babilônia. Então Deus usa pessoas para nos corrigir. E não adianta você ficar bravo com aquela pessoa. Deus usa para corrigir, que você passou do limite daquilo que Ele autorizou a fazer.
É assim, um pai corrigindo o seu filho. Mas, não é? Lá na rua, lá você vai, deixa seu filho ir na rua lá, mas brigou lá, resolveu lá, tá bom. Mas, poxa, aquilo lá pegou pesado. Não, deixa eu ir lá, eu vou, agora é comigo a coisa. Agora deixou de ser com ele, agora é comigo. Deus faz desta forma. Agora ele toma a dor do seu povo, ele deixa castigar o seu povo, mas ele vai tomar a dor do seu povo e vai corrigir esse povo. E Abacuque aqui, neste momento, ele não está entendendo porque está passando num momento de dificuldade. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando um momento de luta na nossa vida e nós não entendemos. Pode falar. Abacuque estava em Judá. Jerusalém, Judá. Foi na mesma época de Jeremias, exato. Eles são contemporâneos, que a Bíblia fala. Eles são contemporâneos. Tem profetas que, se você pegar, alguns andaram juntos. Cerca de anos diferente, mas outros pregar é que o reino é dividido. O reino foi dividido. Se vocês veem lá depois de Salomão o reino é dividido. Lembra que são 12 tribos? Dessas 12 tribos, eles iam herdar a terra prometida. E eles vão lá e dominam Israel. Lembra que chegam em Davi? Quando chega em Davi, as 10 tribos chegam: olha, Davi, eu quero que você domine sobre nós. Vamos formar um reino só aqui. E Davi aceita. E o reino é unificado. O reino fica unificado com Davi e Salomão. No filho de Salomão, Roboão, o reino é dividido. E fica uma nação, o reino do norte, e fica o reino do sul. Tá? É aí que começa vocês ficarem meio pirados aí, porque começa a ficar 2 reinos. E uma parte, alguns profetas vão profetizar para o reino do norte, outros profetas vão profetizar para Judá, porque o reino está dividido. Tá? O reino é tão dividido que o reino de Israel, o reino do norte, ele vai desaparecer. O reino do norte, ele vai desaparecer primeiro. E some do mapa o reino do norte. As 10 tribos que ficaram no reino do norte desaparecem. E fica somente uma tribo, que é a tribo de Judá. Por isso que o reino é de Judá. Tá? Então, leão da tribo de Judá. Porque Judá consegue se conservar, mesmo em altos e baixos, entre o rei mau, entre o rei bom, entre o rei mau, entre o rei bom. Ele consegue se conservar e consegue conservar a linha que virá Jesus Cristo. Judá vai ser a linha que vem Jesus Cristo. Nisso que eu estou contando aqui, que Abacuque está vendo aqui, acabou tudo. Até o reino de Judá acabou. E para eles acabou a esperança. Cadê as promessas de Jesus que viria o rei de Jesus, viria Jesus através deles? Então eles têm esse questionamento, e Abacuque começa a falar assim: poxa vida, veio aqui e acabou com o nosso reino. Deus falou que o nosso reino seria um reino eterno. Entende? Com essa divisão acabou o reino lá. Judá ainda tem um reino, meio destruído, mas ainda tem, fica ali. E aí no final de 1 Reis, vai mostrar na Babilônia, para você, ele vai mostrar que o rei, Deus, a Babilônia vai pegar o rei, tirar da prisão o rei, e vai pôr para sentar para comer com ele, e vai participar do reinado da Babilônia ali. Opa, o que está querendo dizer ali? Que o reino, que a promessa do Senhor não acabou, a promessa de Deus não acabou, que o rei, Deus está conservando ele, Deus vai conservar a sua linhagem, a promessa de Deus não acabou, por mais que aparente a promessa ter findado, ela continua, por mais que as pessoas não estão vendo, Deus está trabalhando e vai manter a sua promessa até chegar Jesus Cristo. Por isso que o reino de Judá é conservado, e por isso que o reino de Israel, em 1948, é dado para eles, e volta esse reino para eles de volta.
promessa de Deus continua, irmãos. Parece que está tudo destruído, tudo acabado, que nossa vida acabou. Não, a promessa do Senhor se mantém fiel a você. E por mais que você não veja, está se cumprindo. Ela vai se cumprir. Essa é uma explanação muito rápida, irmãos, de tudo que está se passando ali com Abacuque, tá? E a oração dele, por que ele está indignado de ver toda aquela nação destruindo. Quantas vezes, irmãos, nós nos indignamos também? Eu fico revoltado, irmãos, quando vai num posto de saúde, não é atendido, vai num hospital, não é atendido, não consegue uma internação, não consegue uma operação, demora meses para conseguir uma operação, a pessoa até falece antes de conseguir essa operação. Talvez uma operação simples, a pessoa estava viva aí, mas por causa de negligência do governo, as pessoas sofrem. Por causa de uma decisão errada do governo, a economia toda é destruída. Pessoas são desempregadas. Isso revolta. Por mais que você tenha, eu tenho meu salário e tal, mas quanto você paga de imposto? Não há um alívio de imposto? Isso revolta. E isso tudo que ele está cobrando de Deus, Abacuque. Até coisas na justiça quantas causas tem na justiça que demora 10, 20 anos para receber? Tem pessoas que não morrem e não recebem causas na justiça. Juízes não julgam. Juízes julgam segundo a sua ideologia. E isso, o que se passa em Abacuque. Tá? Então, Abacuque se revolta contra tudo isso. E ele vai pedir uma resposta do Senhor. Uma resposta, falar: Senhor, eu quero um presidente bom aqui, eu quero viver livre das mãos de outros povos, eu quero viver livre da mão da iniquidade, eu quero viver livre da corrupção. E Deus vai falar: amigo, esse daqui eu vou julgar, não tem problema não, esse aqui eu vou julgar, mas vai vir outro pior que esse daí para vocês. E um vai julgar o outro, né? Eu quis dar uma explanação, uma introdução em Abacuque aí, porque não é muito falado esses livros aqui. Tem uns livros que o pessoal fala mais, né, e outros pregam menos, mas para vocês se inteirarem, saber o que se passa, por que Deus falou com aquela pessoa. As pessoas pegam um versículo, fala igual está falando ali, ainda que a figueira não deu o seu fruto, né? E vai assim por diante, e é muito bom cantar, mas ele vai entender que apesar da destruição, de viver numa destruição, de viver num mundo de corrupção, de viver vendo as coisas erradas, ele tem que louvar ao Senhor, porque ainda o Senhor não abandonou o seu povo, que o Senhor está no controle de tudo. Por mais que esteja num hospital, por mais que você esteja desempregado, Deus está no controle. E eu tenho que louvar ao Senhor, eu tenho que ter esperança que isso vai passar e que é o plano do Senhor, e o plano do Senhor é muito maior do que eu posso imaginar. Que minha mente não consegue alcançar a mente de Deus nunca, irmãos. A mente de Deus, ele vai por gerações, o plano dele vai para gerações, o plano dele para a sua família, Toninho, vai para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, gerações que você não vai ver, mas ficou plantado esta semente que você plantou nesse tempo aqui, talvez nesse último ano, vai ficar para o resto da vida neles. Essa semente que a Claudete está há anos conosco aqui, vai ficar por milhares de anos, gerações que vocês não vão ver. O plano de Deus é muito maior do que eu posso imaginar, não é somente para esse tempo de agora. Nós esperamos, quanto? E faz parte esperar também, irmãos, faz parte da nossa vontade, da nossa ansiedade, que tenhamos um mundo melhor,
né? Um mundo mais justo, um mundo mais honesto. Mas, infelizmente, Jesus falou que o mundo já é do maligno. Mas nós vivemos no reino de Deus, mas graças a Deus que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos transportados deste mundo das trevas para o mundo da sua maravilhosa luz. Nós estamos no outro mundo. Nós não esperamos uma melhoria do mundo, mas nós já estamos num mundo melhor com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar, que Deus nos abençoe. Aqui foi só uma explanação, aí depois nós entramos na lição lá, profundamente aí, na oração dele. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esta manhã que Tu nos destes. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoe o Seu povo, Senhor, que muito sofre, Jesus. Talvez, Senhor, com a falta de emprego, Jesus. Talvez um emprego que talvez não dê o dinheiro para cumprir tudo aquilo do mês, Senhor. Até as nossas dispensas, Senhor, nós temos que controlar, Senhor. Ó Deus, alguma doença, algum familiar, Senhor, que nós temos, Senhor, que precisa até, ou vizinho, Senhor, que precisa de uma operação, mas não encontra, Senhor, uma vaga, Senhor, nos hospitais, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Abra as portas, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Socorra o Seu povo, Senhor. Senhor, abra as portas de emprego, Senhor. Abra, Senhor, vagas em hospitais, Senhor. Esteja com as mãos dos médicos ali, Senhor. Talvez até, Senhor, o Seu povo sofra com os médicos mal preparados, Senhor, jogados ali, Senhor, de qualquer forma, Senhor. Pessoas pessoas que não têm um estudo adequado, Senhor, só querem dinheiro, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, que nós não caiamos nas mãos desse, Senhor. Que Tu estejas, Senhor, porque Tu és o nosso médico dos médicos, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Esteja conosco sempre, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desse país, Senhor. Ó Senhor Deus, também nós Te pedimos, Senhor, o Teu juízo sobre aqueles, Senhor, que levam a nação de qualquer forma, Senhor. Agora esbanjando dinheiro nas noites, Senhor, esbanjando dinheiro em hotéis, Senhor, esbanjando dinheiro, Senhor, em restaurantes chiques, Senhor, enquanto o Seu povo passa necessidade, Senhor. Nós Te pedimos a Tua interferência, Senhor, e a Tua misericórdia sobre o povo que sofre. É o que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus Cristo, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Senhor, leva-nos, Senhor, para a nossa casa, Senhor, debaixo da Tua proteção e da Tua graça, Senhor. Nos dê um domingo abençoado, um domingo de paz e de alegria, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá atrás tomar um café? Eu vi alguma coisa diferente lá, né? Amém. Vamos lá. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.